Aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 14 da segunda parte da Filoteia, que tem como título A Santa Missa e como se deve ouvi-la. A gente já gravou aqui uma série de vídeos sobre a Filoteia, e a ideia é a gente conseguir fazer, né, todo o livro com calma, sem pressa, né? Aos poucos a gente vai colocando no canal. Todos os outros anteriores eu fiz em áudio, né? Só que eu achei, vou fazer um teste aqui, né? E talvez fosse melhor fazer em vídeo. Eu acho que as pessoas acabam se interessando mais por assistir, embora o áudio seja muito mais prático para fazer, né? Para gravar e tal. Enfim, vamos fazer esse teste. Qualquer coisa a gente volta ao formato antigo de áudio, né? Se você quiser dar a sua opinião sobre o que é melhor, você pode até deixar aí nos comentários, né? Se você prefere áudio ou vídeo. Esse capítulo da Filoteia fala sobre a Santa Missa. A Santa Missa é, de São Francisco de Sales, o centro da religião cristã, é o mistério da caridade, né? É o lugar privilegiado da nossa união com Deus, porque é o mistério do próprio Cristo, né? Da morte e ressurreição de Cristo. E São Francisco de Sales diz que a alma pode encontrar na Santa Missa as delícias da vida espiritual, as maiores delícias da vida espiritual. Por isso ele aconselha para a Filoteia, né, portanto para todas vocês, que a gente deve fazer o possível para ir à Santa Missa diariamente, né, participar todos os dias da Santa Missa. Então, isso é uma coisa que eu recomendo sempre, né? A gente deve se esforçar para conseguir participar todos os dias da Santa Missa. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas tenta então, ao menos, além do domingo e alguns dias da semana, os dias que for, que você conseguir ir, tenta, né, ir nesses dias na Santa Missa. E ele fala, quando não for a missa, né, quando você não conseguir ir à missa, né, ele fala para você se unir espiritualmente à Santa Missa, né? Então, como seria isso? Seria basicamente você pegar um momento, sobretudo de manhã, seja um momento que você estaria na missa, você está na sua casa, no seu lugar onde você reza, e você se une espiritualmente a alguma missa que está sendo celebrada. Então, você faz a intenção de estar ali unida ao sacrifício do altar, oferecendo ao Nosso Senhor pelas intenções que você gostaria de estar oferecendo ali diante dele na igreja, unido às intenções do sacerdote que está celebrando, enfim. Então, fazer ali um momento, uma comunhão espiritual, se dependendo, né, né, como você lida com o missal, por exemplo, né, se você está acostumado a mexer com um missalzinho, talvez seria até legal você pegar um missalzinho, ler, né, ou seja, ou as leituras na missa do dia, ou então ler as próprias orações que o padre reza, o cânon, e você ali rezar com aquelas orações, enfim, ou seja, de acordo com a capacidade e com a sensibilidade espiritual de cada uma, vocês fazendo isso. O dia que não conseguir ir à missa, fazer essa união espiritual com a Santa Missa. Claro, gente, que isso não é uma coisa que você vai substituir pela missa de domingo, né? Ou seja, isso não vai fazer você cumprir preceito, e nem não tem o mesmo valor do que ir na missa, claro, né? Mas é um jeito da gente, quando está impossibilitado de ir à missa, pelo menos se unir à Santa Missa de alguma forma, e claro, a comunhão espiritual é o mais importante disso.
E aqui o São Francisco de Sales dá um método para ouvir devotamente a missa, que eu achei mais fácil ler aqui com vocês do que resumir, porque já está bem resumido, né? Então, é claro, ele está pensando aqui na missa, no rito tradicional, que é da época dele, como é aqui na nossa administração apostólica, mas dá para adaptar bem aí a missa na forma nova. Então ele diz assim: desde o começo da missa até o padre subir ao altar, faze com ele a preparação, que consiste em te apresentares a Deus, em confessares a tua indignidade e em pedires perdão dos teus pecados. Então, no início da missa, começar com esse espírito assim de penitência, pedir perdão pelos pecados. Depois que o padre sobe ao altar, até o Evangelho, considera a vinda e a vida de Nosso Senhor neste mundo, lembrando-te delas como uma representação simples e geral. Então, pensar na vida de Nosso Senhor, escutar com atenção a leitura da epístola também, né? As primeiras leituras. Do Evangelho até depois do Credo, considera a pregação de Nosso Senhor. Protesta-lhe sinceramente que queres viver e morrer na fé, na prática da sua palavra divina e na união da Santa Igreja Católica. Então, claro, ouvir com atenção o Evangelho, prestar atenção na homilia, né, e professar com convicção e espírito de fé o credo. Do credo ao Pai Nosso, aplica teu espírito à meditação da paixão e morte de Jesus Cristo, as quais se representam atual e essencialmente neste santo sacrifício, que oferecerás em união com o Padre, com todo o povo a Deus, o Pai de misericórdia, para a sua glória e nossa salvação. Então, do credo até o Pai Nosso, meditar, pensar na morte, no sofrimento e na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai Nosso à comunhão, excita teu coração, por todos os modos possíveis, a querer ardentemente unir-se a Jesus Cristo pelos laços mais fortes do eterno amor. Então, do Pai Nosso até a comunhão é como se preparar para a comunhão, pedindo a Deus ao Senhor que aumente a sua união com Ele, o seu amor a Ele. Da comunhão ao fim, agradece a sua divina majestade por sua encarnação, vida, paixão e morte, e também pelo amor que nos testemunhou neste santo sacrifício, conjurando-o por tudo isso a ser propício a ti, a teus parentes e amigos e a toda a igreja, e ajoelhando-te em seguida com profunda humildade, recebe devotamente a bênção que o nosso Senhor te dá na pessoa de seu ministro. E, ou seja, depois da comunhão, agradecer a nosso Senhor, fazer ação de graças. Se não puder comungar no dia, fazer a comunhão espiritual e agradecer, né, toda a bondade de nosso Senhor, agradecer ter deixado a Santa Missa e receber com espírito de fé e de piedade a bênção, né, do sacerdote. E claro, terminando a Santa Missa, fazer um momento de oração antes de ir embora, né, de ação de graças, né, ou seja, continuar ali a ação de graças de depois da comunhão, também um pouquinho após a Santa Missa. E é isso, então, essas são aí algumas dicas de São Francisco de Sales sobre a importância da participação, né, da boa participação da Santa Missa. Deus abençoe vocês.